Na verdade, Deus é bom para com todos os que mantêm o coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, por pouco eu não me perdi. Sim, por muito pouco. Faltou pouco para que se desviassem por completo os meus passos do caminho interior que até então eu nele prosseguia. E a razão? Ora, a razão foi que eu invejava. Eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos, eu ia ficando cheio de inveja e dizia: eles são arrogantes e perversos e prosperam. E o meu coração sentia inveja do caminho e das conquistas deles. E eu observava que foi gerando esse motivo invejoso dentro de mim, foi que eu olhava para eles e aparentemente para eles não há preocupações. Até mesmo do ponto de vista físico, muitos deles têm um corpo sadio, forte, cheio, boa compleição, enquanto eu sou fraco, frágil, mirrado. E mais, eu olhava e dizia: meu Deus, eu carrego pesos tão grandes, mas esses aí não partilham das canseiras dos mortais, que têm que labutar como eu, esforçar-se de maneira que eles não conseguem nem compreender. Tampouco esses são afligidos como os outros seres humanos. Eles passam pela vida numa categoria supra e super-humana em relação às vantagens que têm. Por isto, ao vê-los eu os invejei. E pensei: bom, eles têm praticamente razão para serem soberbos. Por isso a soberba os cinge como um colar. Eles têm que andar com o pescoço ereto para mostrar bem o colar deles, para que todos vejam. Porque com tanto poder, a arrogância é apenas resultado da exibição dos que têm o que mostrar. Assim pensa o arrogante. E assim pensam os invejosos que olham para o arrogante. E a violência que os envolve como um manto passa a ser entendida como parte do poder que eles têm. E eu olhava para eles e os invejava enquanto constatava tudo que faziam e como faziam tudo sem consequências. Como as coisas continuavam a parecer fáceis para eles e difíceis para mim. E enquanto eu percebia que eles comem tão bem que os olhos deles saltam da face deles. Eles são pessoas gordas de satisfação. O coração deles cheio de fantasias, de viagens. Nada lhes é impossível. Eles narram os seus sonhos irrealizáveis para os demais mortais, mas para eles facilmente alcançável. E eu ouvindo também que eles motejam, que eles são os gozadores e falam maliciosamente contra todas as outras pessoas e caem na gargalhada e chamam todo mundo de os otários que não descobriram as facilidades da vida que nós já encontramos. E eu, olhando para eles, me senti tomado completamente de inveja, porque eles são assim, falam assim, e da opressão que eles praticam, eles ainda narram isso com altivez e com orgulho.
como expressão de poder e de força. E mais, eu vi que eles contra os céus desandam a boca, e a língua deles destrói a terra. Eles não têm temor de Deus e nem reverência pelo ser humano. Mas, apesar disso, de serem assim, o que eu observo é que aqueles que com eles convivem, e ele está falando aqui, sobretudo do ambiente religioso, são pessoas piedosas que foram ficando invejosas e pessoas perversas que se imiscuem na religião e que vivem escondidos sob o manto religioso essas suas perversidades, malícias e maldades. Mas assim mesmo, eles são aqueles que mais conseguem adesões populares. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem como uma fonte de gente que tem abundância, recebe em abundância, tudo deles é em abundância. Eles são considerados aqueles que são os donos da fonte das abundâncias. E todos os invejam querendo beber como eles, goladas prósperas daquilo que é muito mais do que a gente mesmo precisa. Largos sorvos. É como o povo interpreta que eles têm tudo que têm em abundância. Eles também são aqueles que dizem, Deus, como sabe Deus? Não, o Altíssimo não está preocupado com o modo como a gente vive, nem como a gente tem, possui, nem com o que a gente faz com o que a gente tem e possui. Não. E assim são sempre os ímpios. Assim eles prosseguem. Aparentemente, economicamente, sempre tranquilos, vão aumentando as suas riquezas, as suas conquistas, os seus poderes. E eu penso, diz o homem do Salmo, e eu penso, na minha angústia, que eu gastei a vida equivocadamente. Eu podia ter transigido, eu podia ter sido no mínimo leniente, eu podia ter sido mais concessivo, eu podia ter sido mais partícipe, eu podia ter tido o meu quinhão. Eu não devia ter sido tão reto, eu não devia ter sido tão justo, eu não devia ter sido honesto como eu fui. Eu, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência todos esses anos à toa. Por quê? Qual é a diferença entre andar com Deus e não andar com Deus, temer a Deus e não temer a Deus? Quando a gente olha com o critério do dinheiro, da posse, do sucesso, da conquista, qual a diferença? Se frequentemente há pessoas piedosas que têm muito pouco e homens perversos que têm para muitas gerações e nada lhes acontece. No coração dos que vão ficando invejosos, o sentimento que brota é logo esse também. Eu sou um idiota, eu sou um otário. De que me adiantou passar toda a minha vida me mantendo puro, pura, lavando as mãos na verdade, na inocência, fugindo da perversidade, não anuindo ao que é iníquo? De que me adiantou? Mas eu continuo afligido. Frequentemente, toda manhã, eu já amanheço castigado, com dificuldades, apanhando, sofrendo, limitado. De que me adiantou? Eles nem têm esses problemas e eu, que busco andar com Deus, estou vivendo sob eles. Ora, se eu tivesse a coragem de falar o que eu sinto,
abrir meu coração com sinceridade, se eu pudesse anonimamente dizer o que eu estou sentindo, ninguém saber que sou eu que está se sentindo assim, meu Deus, eu faria. Porque se eu abrir a minha boca e disser para todo mundo, para minha mulher, para os meus filhos, para o meu marido, para os meus pais, para os meus irmãos, o que eu estou sentindo, se eu apenas pensar em falar essas palavras, em confessá-las, eu já me sentiria como quem estava traindo a geração de pessoas puras, que continuam a crer na bondade, enquanto eu, para quem eles olham com determinada admiração e esperança, já sou um indivíduo que descrides. Eu estou ficando cínico, eu estou perdendo a esperança, eu estou sendo tomado de inveja, meu coração não acredita mais que haja galardões de Deus melhores do que tesouros, riquezas, bens, posses, posições e oportunidades. Muita gente aqui conosco vivendo exatamente esse estado. De que me adiantou? Até que eu cheguei um dia no Papo de Graça. Ele diz aqui, até que eu um dia entrei no santuário, no lugar onde ele entrou para cultuar, onde ele podia ler a Escritura. Ele já vinha há algum tempo com isso crescendo e se avolumando dentro dele, até que chegou aquele dia que ele entrou nesse santuário da palavra, como você hoje entrou neste santuário da palavra. Até que eu entrei no santuário da palavra de Deus, e pelo entendimento do Evangelho eu atinei, eu discerni o fim deles. Que Jesus acerca deles diz, ó nécios, ó loucos, aí tendes muito guardado e acumulado, mas hoje pedirão a vossa alma. E o que tendes? De que adiantará? Então eu entendi a loucura de viver para esses valores, para essas validações, e percebi a minha doença, e como eu tinha me tornado profundamente contaminado pela perversidade, pensando que os perversos eram só os outros, sem notar que eu tinha me tornado tão perverso quanto eles pela inveja que eu tinha deles. Mas então eu entendi. E percebi, primeiro, que certamente esses indivíduos que eu julgava tão poderosos foram, infelizmente, pessoas que se colocaram na existência em lugares escorregadios. Escolher o que eles escolheram foi escolher o lugar da derrapagem, aonde as pessoas que buscam tais lugares acabam caindo na destruição. Como Paulo viria a dizer, todos aqueles que procuram essas coisas caem em ciladas, em tentações e em ruínas. E como ficam de súbito assolados, eles passam de repente, ficam totalmente aniquilados de medo, de terror, de pânico, porque toda a confiança deles estava nos bens que eles possuíam e eles não tinham nenhuma paz fundamentada na sua relação com Deus, que me valida não em razão de posses, mas Ele me valida com paz no meu coração. É assim que Ele me afirma, a minha prosperidade é a paz de Deus em mim. Mas eles são aniquilados de terror. E eu discerni, eu entendi que, como um sonho, quando a gente se acorda de um sono, assim o próprio Deus, se dormisse, ao despertar, desprezaria a imagem deles, como quem ao despertar esquece de um sono, de um sonho bobo. Eles passaram pela terra como um sonho sem sentido. Nem Deus terá memória
dessa existência. Ele desprezará a escolha desse tipo de existência como quem ao acordar despreza um sonho tolo, que não faz sentido. Quando o coração se me amargou, quando eu fiquei visitado por essa inveja, até as minhas entranhas se me comoveram, isso se somatizou em mim. Eu tive problemas físicos, eu tive problemas intestinais, eu tive bloqueios mentais, a minha mente só pensava nisso. Eu me tornei uma pessoa embrutecida, ignorante, perdi a sensibilidade para a dor do meu próximo, do meu semelhante, enquanto eu estive amargurado com aquilo. E eu passei a viver sem notar como irracional, zangado, cheio de ódio. Me irracionalizei naquela obsessão e nem percebi. Todavia, apesar da minha loucura, eu estou sempre contigo, porque tu estás sempre comigo, porque tu me amas unilateralmente. Então, mesmo na minha loucura, tu nunca me deixaste. Tu me seguraste e me seguras pela mão direita, porque tu me amas, não porque eu nunca me equivoquei, tu me amas, é porque tu assim determinaste, é unilateral da tua parte. E tu conheces o meu coração, sabes que eu estou confuso, mas que eu quero o bem. E tu me guias no teu conselho, como sempre me guiaste. E depois de tudo, tu me recebes na tua glória. E tu me pacificas. Ora, Senhor, quem mais tenho eu no céu? Só ti. E não há outro em quem eu me compraza na terra. Eu não tenho ídolos nem heróis terrenos. Ainda que a minha carne e o meu coração se cansem e desfaleçam, tu serás sempre a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança. Tu és o meu tesouro, tu és a minha prosperidade. A minha prosperidade é ser habitado por Deus. Tu és a minha herança para sempre. Mas os que se afastam de ti perecem. São como ramos que se desconectaram da videira e morrerão e secarão e perderão seu significado. Tu destróis todos os que se apartam da vida, porque o apartarem-se da vida é a sentença da destruição deles. Mas, Senhor, quanto a mim, bom é estar na tua graça, descansado no teu amor, viver em Deus, pacificado no meu coração, porque no Senhor eu ponho o meu refúgio. É por isso que eu estou aqui na presença dos meus irmãos, dos meus amigos, para proclamar todos os teus feitos e para anunciar o dia da libertação da inveja, da comparação, que destrói o coração, que adoece o corpo, a alma, o espírito e corrompe o caminho interior da gente. Ó Jesus, eu creio na tua palavra e eu creio que essas verdades ditas e narradas atingiram a consciência de milhares e que meramente pela palavra tu estás curando, mudando, alterando caminhos interiores que poderiam se transformar em caminhos de morte. Se muitos não tivessem chegado hoje aqui, entrado nesse santuário da revelação do Evangelho, da sabedoria de Deus, da palavra viva de Jesus. Salva-os como tu salvaste a Asaf, de se corromper, de, ao invés de ser salmista, tornar-se um conquistador amargurado de galardões corruptíveis e passageiros. Por favor, abre o nosso entendimento. E você, meu amigo, minha amiga, que está aqui sofrendo de muitas coisas, e quem sabe também de inveja, comparação, amargurado, um mau humor danado, doente de inveja. Inveja adoece a gente.
adoece o corpo. Aqui o Asaf disse que ele somatizou isso no intestino. Outros somatizam em órgãos diferentes, mas a inveja vira tumor, vira caroço, vira pedra na gente. E largue isso aqui em nome de Jesus, antes que você se estrague para sempre, antes que você se torne um desses crentes invejosos, amargurados, muito piores do que aqueles que você diz que são os que não andam com o temor de Deus e prosperam, enquanto você inveja esse tipo de prosperidade do cão na sua vida. Por favor, se enxergue. Vem me ver TV. O canal é você.